continuando os vídeos para o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então eu parei no livro de Lucas, capítulo 20, versículo 46. Então eu estava narrando que eu estava demonstrando que existe a conspiração dentro da igreja. Então, eu estou relatando o perfil dos conspiradores. Então, já falei do versículo 46, que eles vestem roupas compridas, que são esses que querem demonstrar na aparência que são alguma coisa, mas não são nada, como Paulo ele fala sobre isso no livro de Gálatas, capítulo 1, 2 ou 3. E amam as saudações nas praças, que igual os testemunhas de Jeová, que eles querem se aparecer. E eles também amam os primeiros lugares nos banquetes, porque eles só comem coisa boa. Enquanto a viúva e o pobre, que é esse assunto que eu estou abordando já há alguns vídeos atrás desta série de vídeos, para quem não está entendendo o que eu estou falando, assista os vídeos anteriores e os próximos vídeos. Então eu não vou retornar aquilo que eu já falei. Estou dando sequência no assunto, porque eu tenho um tempo para poder fazer os vídeos. Então eu não posso ficar fazendo um vídeo de 2, 3 horas falando uma coisa, sendo que ninguém tem tempo para ficar vendo e ouvindo. E nem um vídeo de 30 minutos, que é o tempo máximo que eu determinei para mim fazer um vídeo, e mesmo assim a pessoa não tem tempo de ficar vendo. Então, ou seja, a pessoa não tem tempo de fazer nada, só tem tempo de trabalhar, estudar e viver a vida dela mundana. Porque como é que a pessoa pode querer herdar o reino do céu, se interessar pela religião cristã, sendo que nem o que está escrito na Bíblia ela guarda? Porque a pessoa que não tem tempo de viver igual está escrito, o justo viverá pela fé, ela acha que a fé dela é dinheiro. Então, ela tem que buscar aquilo que ela entende, compreende e deseja, porque Jesus Cristo, ele deu essa liberdade para todo mundo. Mas depois vai vir a consequência dos seus atos. Então, aqui eu estou mostrando quem são os falsos profetas. E as pessoas não estão nem aí para isso. Então, eu estou me guardando, porque eu estou fazendo aquilo que vai contribuir para a minha salvação, que é estudar a Bíblia. Versículo 47 para concluir o pensamento dos vídeos que eu estou fazendo, por enquanto. Que eu estou lendo Lucas, capítulo 20, versículo 47. Que devoram as casas das viúvas, está vendo? Aqui eu provei que, mais uma vez, porque eu usei o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 14, para falar a mesma coisa que eu estou falando agora. Só que aqui estou falando com mais detalhes. Que devoram as casas das viúvas. Quem que devora a casa das viúvas? Esses que eu estou falando desde os vídeos anteriores. Os líderes religiosos, políticos eu nem falei nada, mas agora eu vou fazer uma lista. Políticos, empresários, pessoas ligadas à sociedade como profissionais liberais, toda essa cambada, eles precisam ser, como eu posso dizer, eles precisam ser
eles são utilizados para poder controlar a humanidade, porque o contingente humano é muito grande aqui na Terra. Então, eles têm que ter esses privilégios, porque eles estudam, têm boa alimentação, a saúde deles está boa, mas não é porque Jesus Cristo está abençoando eles, é porque Jesus Cristo entregou o corpo deles para o diabo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, que Jesus Cristo entrega o corpo dessas pessoas para o diabo para preservar o espírito com E minúsculo, porque o espírito com E minúsculo é o espírito que ele tem a natureza de acompanhar a alma vivente que está dentro da casa que Deus criou, que é o corpo humano, não é o templo, né, a igreja feita por mãos de homens, que esse espírito com E minúsculo, ele é a conexão que é feita entre o espírito com E maiúsculo e o espírito com E minúsculo, na linguagem cristã. Mas só que ninguém fala sobre isso porque as pessoas não entendem o que significa espírito com E maiúsculo e espírito com E minúsculo. São duas coisas completamente diferentes, mas a natureza é a mesma. Só que cada um tem uma função. No livro de Hebreus, capítulo 1, tem um versículo dando a conotação que o espírito com E minúsculo, ele pode ser considerado como o conceito de ser também o termo do nome anjo. Então, anjo e espírito com E minúsculo é a mesma coisa. Só que esse espírito com E minúsculo, ele é como se fosse, numa representação figurada, um pote que ele tem que ser enchido de coisas boas ou de coisas ruins. As coisas boas seriam a boa ação que as pessoas fazem estando vivas aqui na Terra. E as coisas ruins são as coisas que as pessoas fazem que Deus não gosta. Por isso que se chama pecado. Então, para a gente poder se comunicar com o espírito com E maiúsculo, que é um espírito especial, que é o espírito do poder de Deus, que ele deu para todo mundo, que acredita na história de Jesus Cristo. Quem não acredita na história de Jesus Cristo não tem o espírito com E maiúsculo, mas todo mundo nasce com o espírito com E minúsculo. Então, eu estou demonstrando aqui em Lucas capítulo 20, versículo do 45 ao 47, que as pessoas que não têm o espírito com E maiúsculo, o espírito com E minúsculo, que seria um pote, um recipiente, que seria o corpo humano, está cheio de maldades, está cheio de avarezas, está cheio de coisas ruins, porque esta pessoa, ela pratica o mal, ela é imoral, ela não tem dignidade, ela não tem respeito. Então, estou mostrando quem são essas pessoas disfarçadas de seres de luz que estão à nossa volta. Então, eu estou revelando porque Jesus Cristo, ele está me mostrando aqui dentro da Bíblia
estou repassando para quem estiver assistindo os vídeos. E agora eu vou dar o exemplo, porque estou falando sobre o caso da viúva e do órfão. Versículo 47 do livro de Lucas, do capítulo 20. O último versículo, estou no último versículo agora. E nem estou falando dos cursos que eu quero começar a falar. Então, eu vou terminar esse versículo e começar a falar do curso de raças e cruzamentos de ovinos. Então, para finalizar esta questão, versículo 47. Estas pessoas que estou revelando devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Tá vendo? Por isso que a oração é uma só, é o Pai Nosso que estás no céu. Estes receberão maior condenação. E está todo mundo seguindo esses homens. Então, o curso de raças e cruzamentos de ovinos da série Ovinocultura representa uma oportunidade para o irmão que está assistindo estes vídeos, está acompanhando o canal, possa sair deste tormento. Porque a pessoa está vivendo do modo errado. Eu não sei quem está assistindo os vídeos, mas eu sei que a pessoa está vivendo de um jeito que não está agradando a Deus e a Jesus Cristo, porque isto é o mais importante. Depois eu vou entrar nessa questão de vivência e mostrar como que você deve pensar para sair do mundo. Então vou falar da introdução desse curso. Desde os primórdios da civilização, o ovino se apresenta como uma espécie de grande importância, tendo se difundido por quase todas as regiões do mundo. Em algumas, é explorado com técnicas incipientes, representando conjuntamente com os caprinos a subsistência das populações desfavorecidas. É isso que você tem que se tornar. Você tem que se tornar um camponês, um ribeirinho, um morador na região do território do estado do Amazonas. Você tem que viver em comunidades, você tem que morar junto com as pessoas que estão lá no Amazonas, aonde tem o local ambiental propício para poder desenvolver um sistema de alimentação natural, como Deus criou, não como os homens do mundo quer que você viva do modo errado. Então, na minha concepção, a pessoa que vive dentro de cidades, no modelo modernista, contemporâneo, da tecnologia do mundo, ele está afastado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê?
Porque Deus criou o animal para a gente criar o animal, cuidar bem do animal, depois matar o animal e comer a carne do animal. Não é por um sistema todo constituído de um negócio que vai determinar a marca da besta dentro e fora do organismo do ser humano. Por quê? Porque as pessoas, elas estão sem o espírito com E maiúsculo. Por quê? Porque elas fazem tudo ao contrário do que está escrito dentro da Bíblia, como eu estou mostrando nos vídeos que eu estou fazendo. Então, continuando a leitura, em outras, como Austrália, Nova Zelândia, Uruguai, Argentina, algumas regiões do Brasil, etc., são criados estes animais. Então, o que eu vou fazer? Eu estou esperando a oportunidade e vou mudar daqui onde eu estou, da região onde eu moro, porque eu não aguento mais, porque eu só vejo ateu, só vejo anticristo, só vejo endemoniado, só vejo gente que não presta. E por que eu vou ficar junto de pessoas que não entendem o que eu estou falando? Então, eu vou criar esses animais e vou aprender a plantar no sistema agroecológico, como estou fazendo, e vou embora para o lugar onde eu consiga desenvolver o meu próprio alimento, o meu próprio sustento. Não vou ficar dependendo de dinheiro, que é a marca da besta, e ficar à mercê dessas pessoas enquanto eles estão vivendo tudo bem, porque eles têm a marca da besta, eles podem comprar e vender, e eu sou obrigado a ficar aqui no meio deles e ainda seguindo o Deus deles, que é o diabo. Então, encontram-se sistemas de produção avançados que possibilitam, por parte dos criadores, a obtenção de elevado ou de elevada rentabilidade econômica. Aqui a gente pode pensar em todos os sentidos, tanto comercial, como para o próprio sustento. Então, as perspectivas de produção de carne são muito boas no Brasil, como estou falando. Estou usando aqui um curso de um professor que é formado na área de ovinocultura. Então, ele está falando. Então, ele tem base para dizer aquilo que ele está afirmando, base científica. Em algumas regiões, base científica e base técnica. O fator limitante, que é a estrutura de comercialização, está sendo gradativamente eliminado. O mercado é ávido, com um potencial em estado latente, impossível de ser atendido pelo rebanho nacional. Ou seja, tem muita gente para consumir carne de cabra e os produtos derivados da cabra e menos pessoas que criam esses animais. Então o mercado ele é gigantesco. Como eu falei, o mercado nacional ele é ávido. Urge aumentar a produção concomitantemente à melhoria do sistema de comercialização. É fundamental também a disponibilização de carne de cordeiro
destinando-se os animais de descarte, a industrialização. Só que aqui nós vamos fazer no sistema artesanal, porque a industrialização é a marca da besta. Todo mundo que vive no mundo, ele tem que ser capitalista, ou socialista, ou comunista, tem que ser globalista, ou técnico. E a pessoa acaba sendo... Daí o Espírito Santo, ela não baixa, não entra dentro da pessoa. Então, como é que uma pessoa que está amaldiçoada, ela é maldita, ela vai ter o espírito com E maiúsculo de Melquisedeque no corpo, que é o sacerdote da segunda ordem, que ninguém conhece? Porque se a pessoa não conhece nem o que ela é, como é que ela vai progredir na vida? Ela só vai regredir. Daí a gente vê pessoas doentes, mal-humoradas, pessoas inúteis, que não têm expectativa de vida, que são mortas, já morreram. Um aspecto importante a ser ressaltado diz respeito ao preconceito existente no tocante às condições climáticas aptas à criação de ovelhas. Tem-se em mente que se trata de uma espécie oriunda de regiões frias. Olha só, é a desmistificação, porque a pessoa pensa uma coisa, é o que acontece na religião cristã. A pessoa pensa uma coisa e acha que está fazendo aquilo que ela acha que é correto, mas está totalmente errado. Por isso que ela está vivendo esse drama, esse martírio. A pessoa, ela tem que tomar uma decisão. Ela continua vivendo no mundo e reconhece que ela é mundana, ou ela cria sua própria religião cristã e monta sua própria igreja e vai viver do modo que está escrito na Bíblia. A pessoa não pode ser duas coisas. O homem, ele é homem, o homem, ele é homem, ele não pode ser homem e mulher ao mesmo tempo. E nem a mulher é mulher, ela não pode ser mulher e homem ao mesmo tempo. É isso que acontece com o cristianismo hoje em dia. Dentro do cristianismo secular, a pessoa pode ser cristão e mundano ao mesmo tempo. Pode ser santo e pecar ao mesmo tempo. Como é que pode um negócio desse? Pecado não é só matar, roubar e usar droga. Pecado, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é tudo a mesma coisa. O cara que matou um monte de pessoa e tá presa no presídio, pecou do mesmo jeito que a pessoa que fica falando mal de outra pessoa, que fica resmungando, que fica trabalhando o dia inteiro, que fica tomando conta da vida dela e não quer viver em comunidade do jeito que tem que viver. Como é que uma pessoa que fala que é cristã tem conta em banco individual? Só ele sabe a conta e a senha, o número da conta, o número da senha da conta dela. Existe isso dentro da Bíblia? Jesus está falando que o cristão ele tem que ter conta em banco e a conta tem que ser individual, sendo que aqui no Evangelho está escrito os 3 pilares do trono de Deus: justiça, juízo e equidade, que é igualdade. Como é que você vai ter igualdade se você tem mais dinheiro do que a pessoa que é cristão, que está dentro da sua igreja, da sua religião, tem menos dinheiro? Não é para ser todo mundo igual? Que igualdade é essa que um tem 10 milhões na poupança
guardado e o outro tem R$ 1 lá no bolso dele. Isso daí é igualdade? Isso daí para mim é hipocrisia. É isso que eu tô falando agora nos vídeos. A questão da viúva e do órfão. Por isso que eu vou montar o meu próprio modo de vida, porque eu também não posso ficar congregando com pessoa que pensa diferente do que eu penso. Onde já se viu um negócio desse? E a gente vê cada barbaridade. Eu já ouvi várias histórias de pessoas me falando. Por exemplo, um homem que eu conheço, lá de onde eu faço tratamento mental, ele já foi em várias igrejas evangélicas. E ele estava falando, como é que chama aquela igreja lá? A Congregação Cristã no Brasil. Ele estava lá porque a mulher dele é dessa igreja. E ele está sentado no último banco da igreja, que ia começar o culto. Dessa igreja aí, Congregação Cristã no Brasil. Daí ele estava lá, e daí entrou um cara que era morador de rua na igreja. E sempre fica um obreiro na porta, assim, mas acho que o obreiro não viu ele entrando. Daí quando ele sentou no banco, o obreiro já agarrou ele, já catou ele e jogou ele para fora. O homem falou assim para mim, o homem não tem cara de ser mentiroso, não. Daí eu comecei a questionar ele, fiz umas perguntas, né, que eu achei bárbaro, né? Essa história que ele tá me contando. E isso só foi uma história, só vou contar essa aqui do que ele já me falou, porque ele já foi na Universal, ele já foi em várias igrejas pentecostais e neopentecostais, por exemplo. E ele me falou isso. Daí ele falou que os que estavam lá na frente, lá da igreja, não viram, mas ele viu que ele estava no último banco. Assim que o homem que era mendigo, que estava com vestes, trajes, né, que não era igual eu li agora em Lucas capítulo 20, versículo do 45 ao 47, com trajes elegantes, ele foi mandado embora, ele foi expulso dentro da igreja Congregação Cristã no Brasil. E aí, como é que fica agora? Eu vou falar disso agora direto, porque a igreja que eu formei, ela é contra os ricos. Ela é contra uma menina, uma criança gritando aqui do lado e me assustou. Ela é contra essas coisas. É acepção de pessoas, como está escrito na Bíblia. Então, como é que eu vou congregar junto com gente assim que faz essas barbaridades? Então, eu estou montando a minha igreja aqui, ó. Um aspecto importante é seu resultado diz respeito ao preconceito, tá vendo? Isso que é preconceito. É acepção de pessoas. Tá vendo? É a palavra de Deus que está agindo aqui. Porque aqui eu falo a verdade. Eu sou um servo representante do Deus Pai e do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Existente no tocante às condições climáticas aptas à criação de ovelhas. Tem-se em mente que se trata de uma espécie oriunda de regiões frias, ideia totalmente errônea. Quem são frios são essas pessoas aí, que estão dentro dessas igrejas aí. Eu tenho outros relatos também que me falaram também, a respeito de outras igrejas. Uma igreja aqui perto que chama Castelo Forte também, que um rapaz aí que eu conheço, que foi morar na rua,
Ele estava me falando que foi lá e pediu ajuda e os líderes lá da igreja não quis ajudar ele. Daí tocou ele para fora. Dos animais domésticos, o ovino é um dos que apresenta mecanismos fisiológicos mais propícios à sobrevivência em regiões de altas temperaturas, desde que a umidade relativa do ar seja baixa. A lã deve ser encarada como um isolante térmico apto a proteger o animal do frio e do calor. Logicamente, esta adaptabilidade aos climas adversos está na dependência da raça. As raças mais especializadas na produção de lã, denominadas raças de lã fina, são as que melhor se enquadram às condições de elevadas temperaturas, considerando-se que seu velo fino e denso representa uma barreira à transmissão de calor radiante à superfície corporal do animal. Como exemplo, em um trabalho efetuado por McFarlane em 1968, expôs-se um ovino da raça merino a uma temperatura de 40 graus Celsius, em pleno sol e sem vento. A temperatura na superfície de lã, que recebia diretamente a radiação solar, atingiu 85 graus Celsius, enquanto que a da pele se manteve ao redor de 40 graus Celsius. As raças deslanadas, muito criadas no Nordeste brasileiro, também são altamente tolerantes ao calor. Em suma, o ovino é uma espécie que se coloca como mais uma alternativa à disposição do pequeno, médio e grande produtor rural, estando aptas a se adaptar a diferentes sistemas de produção, desde os mais tecnificados, levados a efeito em regiões de boas pastagens e clima ameno, até as condições adversas de meio ambiente, como solos pobres, rasos, com relevo acidentado e clima rude. Logicamente, o sucesso da exploração em qualquer situação estará na dependência de uma série de fatores, iniciando-se pela escolha da raça. Então fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.